Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil. Para você que não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, comente aí no vídeo e comente aí bastante no vídeo, gente, para que ele seja relevante aí para o YouTube. Estou fazendo um novo conteúdo, agora conteúdos criminais. Espero que vocês gostem desse conteúdo. Quem gostar, se liga aqui, se inscreva no canal e clique aí no sininho, gente, para receber as notificações aqui do canal. Vamos a mais uma história. Rudolph Gabriel Francisco nasceu no dia 1º de 10 de 1997. Ele nasceu em Houston, no Texas. Filho de um veterano de guerra, também por nome de Rudolph. E a mãe chamava Jenny Santana. Ele tinha um irmão que ele amava muito, chamado Charles. E o Charles perde a vida num acidente de moto. O acidente foi ali perto de casa. E quando ele chega perto, ele e a mãe, ele vê o irmão perdendo a vida ali nos últimos suspiros. Ele tem um trauma muito grande na vida dele. Um pouco mais tarde, ele perde seu querido pai, chamado Rudolph. Como ele tirou a própria vida. Ele vê o mundo dele caindo, né? Porque o irmão faleceu e o pai tirou a própria vida. E ele tem ali um relacionamento só com a mãe dali para frente na vida dele. Aos 17 anos, ele sai para andar com o cachorro e não volta mais. A mãe fala que o cachorro retornou e o filho não. Os vizinhos nessa época disseram que viram Rudolph saindo e ele estava até mancando. A mãe vai até o departamento de polícia e faz um boletim de ocorrência do desaparecimento do filho. Ela disse que ele sofria de crises asmáticas e também ele tinha uma depressão severa. A polícia começa as investigações. É procurado ali pelos lagos, pelos rios ali da região e nada de Rudolph. Ele não é encontrado em lugar nenhum. Nessa época, fizeram até uma vaquinha online para a mãe, porque ela saiu do serviço para procurar o filho. Nessa época, ela deu uma entrevista em 2016, que não achavam ele, que ele havia sido sequestrado por tráfico humano. E com isso, a família exposta veio à tona que o pai tirou a própria vida porque ele fraudava o seu emprego. Ele era da Polícia Federal e ele fazia multas. E ele fazia fraudes nessas multas. Por isso que ele tirou a própria vida na época. Como nunca foi encontrado nenhuma pista, as esperanças foram se acabando. Depois de 8 anos, em julho de 2023, foi encontrado um jovem consciente em frente de uma igreja. A polícia foi acionada, chegaram lá, ele estava desmaiado, ele retorna à consciência e a polícia vai revistar ele. No bolso dele é encontrado um cartão de crédito. O nome estava Jenny Santana. Foi chamada Jenny Santana. Quando ela chegou no local, viram que aquele ali era o filho dela que havia desaparecido há 8 anos, o Rudolph Gabriel. Mas tinha algo muito incomum nessa história. O cartão de crédito encontrado pela polícia foi emitido em 2021. Como se o filho estava desaparecido há 8 anos? Jenny e o Rudolph tinha que prestar muitos esclarecimentos sobre esse assunto. Como um filho desaparecido há 8 anos é encontrado inconsciente com um cartão de crédito emitido em 2021. Não batia a história. Os policiais que atenderam essa ocorrência do Rudy,
quiseram levar ele para o hospital, já que ele estava com bastante hematomas no corpo e também 2 cortes na cabeça. Mas a Jenny falou para a polícia ali que ela achava que ia ficar muito caro eles levarem ele para o hospital e que mais tarde ela levaria. Então a polícia acreditou na mãe e não levou o Rudy até o hospital. Mas o que mais intrigou a polícia foi como que ele poderia estar desaparecido há 8 anos e portar no bolso dele um cartão de crédito emitido em 2021. Mas eles deixaram a mãe e o filho irem para casa. A polícia queria esclarecimento do Rudy, mas a mãe, a Jenny, disse que ele estava psicologicamente abalado, que ele não poderia ir. Ela até postou essa foto nas redes sociais, dizendo que o filho estava, que ela tinha levado o filho no hospital e que o filho não podia falar naquele momento, que o filho sofria de uma grave depressão e que quando ele tivesse melhor, ela levaria ele para prestar depoimento. Só que a tia Pauline, a tia do Rudy, disse que essas fotos que a mãe postou nas redes sociais eram fotos antigas de quando o irmão Charles morreu e o pai também faleceu. Então, naquela época, ele tinha uma grave depressão. E isso também acrescentava que Jenny jamais havia levado o filho ao médico, como ela havia prometido aos policiais. Por que que essa mãe estava escondendo o filho até que a verdade veio à tona? A mãe então dá uma entrevista dizendo que o filho havia desaparecido. Ele foi sequestrado, levado para o México. Quando ele voltou sozinho, guiado pela lua. Gente, quem em sã consciência acreditaria no que Jenny estava dizendo, esse absurdo, que o filho tinha voltado para casa seguindo a lua? A polícia, enfim, conseguiu ouvir o Rudy. Ele conta que quando ele fugiu de casa, ele ficou 2 dias na rua, mas ele voltou para casa. Quando ele chega em casa, a mãe dele fala que era para ele ficar escondido, porque senão a polícia viria até ali prendê-lo porque ele havia fugido. E ele acreditou na mãe. Vejam, gente, que ele não tem assim uma mente para entender o que a mãe está falando era uma grande mentira. Então ele seguia o que a mãe dizia. É aí, pessoal, que o Rudy solta algo inacreditável. Ele diz que a mãe trancava ele e mantinha relações íntimas com ele. E pior, ela fazia ele fazer como o pai dele fazia e dizia para o filho: faça como o papai fazia. Olha só, gente, ela ficava com ele em casa porque ela queria ele como o marido dela. Ele conta que a mamãe deitava perto dele e fazia ele fazer o papel do papai. E se ele se recusava, a mãe dizia que a polícia viria para prendê-lo. Com o tempo, o Rudy, ele pega 25 anos, ele já é um homem adulto. Os vizinhos sempre vêem um homem feito ali. O Rudy era pequeno, e aí vê um homem feito ali. Ninguém desconfia que aquele ali era o filho desaparecido da Jenny. Mas no final dessa história tem uma reviravolta que os vizinhos contam, gente. Quando o Rudy conta que a mãe fazia isso com ele, a opinião pública caiu em cima nesse caso. Ele sai da casa da mãe e vai morar com a tia Pauline. A tia Pauline diz que a cabeça dele estava muito confusa. Ora ele fazia como se fosse um adulto, ora ele agia como se fosse um adolescente. A tia Pauline também não sabe dizer que quando ele diz que a mãe mantinha relações íntimas com ele, se isso é verdade ou se isso é mentira, tem muita coisa para a polícia investigar. Os vizinhos, quando souberam que o Rudy estava desaparecido há 8 anos, os vizinhos disseram assim:
Como ele pode estar desaparecido há 8 anos se nunca ele desapareceu? Ele brincava na garagem com meu filho. Então, gente, o que leva a crer é que a Jenny fez aquela vaquinha online. Ela recebeu milhares de dólares para procurar o filho que ela dizia que estava desaparecido. E aí a Jenny some também do lugar, a mãe, com medo de ser presa. A polícia não pôde fazer muita coisa porque tudo corria em segredo de justiça. Então, como eu digo para vocês, a mãe mantinha relações íntimas com Rudy ou não? A polícia vai ter que investigar. Olha só o que o Rudy disse da mãe, gente. Just want to live my life away from her. She can do whatever she wants. I don't care. I just want to live my life. You know, I want to have a family, a job, a car, just a house. I just want to live my life. Tá aí, pessoal. Essas são palavras do Rudy, dizendo que ele não quer mais saber da mãe e que ele quer sossego, quer ter a família dele, quer ter carro, quer ter uma vida normal. E agora a polícia vai ter que investigar essa mãe aí que está... Ela sumiu da mídia, né? Será que essa mãe mantinha relações íntimas com esse filho? Por que que ela trancafiou o Rudy por 8 anos? Ele tinha uma dependência psicológica da mãe. Quando o irmão foi embora, faleceu, e quando o pai também tirou a própria vida. Esse menino ficou à mercê dessa mãe que fez tudo isso, até vaquinha online. E aí a plataforma da vaquinha está processando ela porque ela ficou com a grana também, né, gente? Tá aí, mais uma história contada aqui.